Uma semana de muita coisa, vocês vão precisar se programar aí com cautela. Tem a cara de Mercúrio com Marte, Mercúrio em muitos aspectos nessa semana, muito movimento, mas nós vamos ter uma fase nova, ingresso do Sol em Escorpião, e aí Mercúrio vem com Marte, vem com Júpiter, vem com Saturno. Com Júpiter e com Saturno são aspectos bons, né? E vocês vão perceber também uma certa oscilação no clima, né? Porque tem dias que não tem aspecto nenhum perfeito, e alguns dias tem um pouquinho mais. Então, assim, em termos de quantidade, não é uma semana assim muito cheia, mas levando a consideração a importância dos aspectos, sim, é uma semana importante e pode ter em alguns momentos de tensão muito fortes, né? Então, vamos acompanhar aqui. Antes, aproveita o momento para se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nada. Posto vídeo todos os dias aqui para você também curtir o vídeo, isso é muito importante. Então, curta o vídeo e também deixe o seu comentário, isso me ajuda a divulgar o canal. Pode hypar o vídeo também, muito bom. Agradeço a todos que estão me ajudando aqui nessa empreitada. E também convido vocês para se tornarem membros, que ali na seção de membros a gente faz sempre abordagem mais técnica mesmo. Tem trabalhos práticos com leituras de cartas, né, de assuntos práticos mesmo, e a gente aborda também algum nível de teoria sobre as técnicas. Mas eu tenho cursos, né, mais formatados, né, planos de aula lá na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, e tem o cupom de 20%, esse que aparece aqui. Então é só você pegar esse cupom e aplicar lá no carrinho de compras para ter o desconto. E é isso, então vamos lá, gente. Bom, nós iniciamos a semana com a Lua ingressando em Libra e nós pegamos então uma fase grande aqui, num período longo do sábado, desde o início da noite, né, até ali o início da madrugada do domingo, com a Lua fora de curso em Virgem. O último aspecto da Lua em Virgem foi aquela oposição a Saturno meio chata, né? Então vem minguando, sábado apagando bem. Agora, a Lua vai ingressar aqui no signo de Libra no domingo, 1h01 da madrugada. E ela já vem legal, né? Que eu penso que para um clima de domingo é muito bom, porque o primeiro ponto da Lua exatamente aqui é a conjunção com Vênus. Ela está sendo comandada aqui por Vênus no signo de Libra e faz com que o domingo até o meio da tarde, que é quando aí a Lua chega a essa conjunção, exatamente às 15h26, seja um período bastante agradável, gente. Ele tem um perfil de descontração, leveza, harmonia, para interação é muito fácil, para coisas do campo da descontração é legal. Agora, como é uma configuração boa, para as iniciativas também é muito bom, né? Como o Vênus é um benéfico, está muito forte, isso ajuda a Lua. A gente chama isso de impulso de força na astrologia tradicional. Quando um planeta tem um aspecto bom com o outro que está bem forte, né? Nas suas dignidades essenciais, isso vai ajudando esse planeta que está fraco, né? Que é o caso aqui, ainda mais com Vênus sendo um planeta benéfico. E isso vai levando, então, para o domingo, um clima muito agradável, bastante tranquilo, fácil de levar, todo tipo de atividade se beneficia, mas é claro que as atividades de Vênus ficam muito mais fáceis, então, a interação social, a diversão, o entretenimento, até os assuntos ligados à parte monetária também podem ficar bem legais. Os assuntos estéticos, né, essas questões todas voltadas ao plano da estética, muito bom. Então, domingo bem legal. Esses são os dois movimentos do domingo. Então, 15 e 26 é o momento da conjunção. E aí, gente, olha, percebam aqui, a Lua nem está ainda aplicando aspectos, né? O próximo aspecto da Lua vai ser uma quadratura com Júpiter, mas ela está um pouco distante ainda, leva algumas horas para começar a se aproximar. Como esse momento aqui é no meio da tarde, quando for mais lá para a noite, é que a gente começa a perceber um pouquinho mais a influência. Nós vamos perceber a influência da quadratura entre Lua e Júpiter na segunda-feira, gente, porque olha, tem muita distância para a Lua percorrer. E ela vai chegar à quadratura com Júpiter na terça, não é nem na segunda, estava na madrugada da terça. Então, demora algumas horas ainda para a gente perceber a influência do aspecto de quadratura entre Lua e Júpiter. Nós vamos perceber na segunda. Agora, o que nós vamos ter na segunda, dia 20, já que a Lua não vai ter nenhum aspecto perfeito, né? Porque, como eu falei, o próximo aspecto é com Júpiter só na terça. Na segunda-feira, 3h51 na madrugada, nós vamos ter essa conjunção de Mercúrio com Marte. E olha, gente, ela é muito aguda, assim mesmo, né? E eu penso que a gente deve ter atenção
para algumas coisas, né? Porque, por exemplo, para a questão da comunicação de maneira geral, eloquência, não é um perfil leve, não é. Ele é muito profundo. No sentido, assim, de clima e de assuntos eletivos, pode ser interessante para as atividades que dependam de alguma estratégia muito concentrada. Por exemplo, assim, uma coisa única, fazer alguma atividade única muito profunda, em um nível bem complexo e tal, né? Pode ser interessante, tá? Mas lógico que Marte está muito forte e esse perfil escorpiano ele é muito fechado, então ele tem uma tendência um pouco resistente, um pouquinho dura e impositiva, às vezes num argumento um pouco ríspido, assim, uma coisa meio enrijecida, que eu penso para diálogo cotidiano não é exatamente favorável, né? A gente tem um clima mais rígido, e não é nem porque Marte está, eu acabei de falar para vocês, quando um planeta está em contato com outro que está muito forte, isso beneficia ele. Mas Marte está num signo de Escorpião, então ele não tem um perfil assim de leveza, de abertura, né, de facilidade. Ele tem um perfil muito forte, condensado, né, exatamente para aplicação da ação no momento exato. Então aqui é um perfil bem estratégico, né, para as atividades que tenham essa necessidade, né, de uma concentração, de um perfil técnico, reparos, consertos, atingir o alvo prontamente, assim, né? Direto ali no alvo exato, também é muito forte, tá? E, bom, a gente vai pegar esse perfil agudo aqui, né? Ele é, ele é um pouco enrijecido, né? Eu penso, não é muito leve, não. Agora, vai ser na madrugada, 3 horas e 51 minutos, na madrugada da segunda, né? Conforme as horas vão passando, a gente alivia um pouco mais. Mercúrio vai começando a se distanciar um pouquinho aqui dessa influência, né, seguindo adiante. Mas ainda algumas horas, por exemplo, durante o início da manhã, assim, a gente sente ainda muito forte. Então, ele é até um pouco rancoroso, assim, eu penso. Tem que ter um pouquinho de cautela com essa rigidez, né, em termos de opinião, ideias, assim, ele é um pouco enrijecido. Por exemplo, eu não recomendo muito esse momento para lidar muito com burocracias, assim, e nem apresentar reuniões, coisas, a não ser que seja alguma coisa muito técnica, né? Porque eu penso que um benefício desse perfil aqui é um nível alto de tecnicidade, um nível alto de conhecimento, assim, sabe? Uma coisa muito específica, assim, que pode ser interessante, mas para a relação cotidiana, relação comercial geral, eu já não vejo assim como um perfil muito bom, tá? Na segunda é só isso, né? Então, eu tô falando para vocês que tá um clima bem estranho nessa semana agora, né? Bom, e aí o que vai acontecer então? Conforme as horas vão avançando na segunda, a gente vai começando a perceber mais fortemente, agora já até aparece aqui essa quadratura, olha. Mas vejam que na segunda, aqui na hora, no momento, né, da conjunção Mercúrio-Marte, que é 13h51, a Lua ainda está em 13 graus e 34. Tem ainda um chãozinho aí para ela percorrer para chegar à quadratura Júpiter. E aí o que acontece é que a quadratura Júpiter vai ser exata na terça-feira, 1 hora e 28 minutos na madrugada. Bom, aí, gente, o que acontece é a segunda-feira vir, além da conjunção de Mercúrio com Marte, com o aumento da quadratura Lua-Júpiter, o que faz com que a segunda-feira seja um pouco tensa, né? Para as iniciativas acaba não sendo exatamente um dia muito favorável, mas ele tem um perfil muito retido, muito mesmo. E como eu falei para vocês, eu penso que a única coisa que se beneficia, as únicas coisas assim que se beneficiam desse clima muito fechado, são as pesquisas muito profundas, né? Atividades de concertos, reparos, atividades também que dependem do processo intelectual, mas que sejam mais analíticas, mais fechadas, e nada muito ligado à prosperidade, partilha, nada assim muito da interação em troca. E também, como vem a quadratura, eu penso que nos assuntos que dependem do campo jurídico, né, assuntos de leis de maneira geral, assuntos internacionais no tema do mundo, né, podem ficar meio estremecidos. O Júpiter já está com uma velocidade bem baixa já, né, ele já vai virar, nas próximas semanas, ele já vira a direção, e isso vai criando uma configuração menos próspera, né? Então tem que ter cautela
na segunda, basicamente, né? Porque o perfil ligado a esses assuntos de Júpiter não fica muito bom. Então, assuntos ligados às águas, ligado ao campo aéreo também, né? Ao mundo da aviação, o espaço aéreo de maneira geral, as questões internacionais também, né? Esse jogo fica meio esquisito, assuntos relacionados a leis, normas, regras e tudo mais. O campo místico religioso também, que é um pouco estranho, né? Então a gente tem aí uma segunda-feira bem esquisita, né? Agora, agora a quadratura entre a Lua e Júpiter é na terça, 1h28. A Lua se movimenta muito rápido, né? Então ela vai avançando bem ao longo das horas e se livrando dessa quadratura. E aí ela vai chegar à conjunção com o Sol para marcar a fase nova, dar início ao novo ciclo. A gente tem aqui o ascendente no signo de Sagitário, então a lunação vai acontecer na 11ª casa. Tanto faz se dividirmos por grau exato do ascendente ou por signos, né? Porque o 11º signo é Libra. Bom, gente, é interessante porque o que vai acontecer aqui é uma alunação muito no final do signo de Libra. Ela vem conduzida por Vênus, que está propriamente no signo de Libra, nos assuntos que tem essa relação, nos assuntos que tem essa relação com o mundo. Vênus representa o campo da diplomacia, né, tal. Está na casa 10, que é essa ambientação de governo e tudo mais. Então, que tem essa temática diplomática de alguma forma, e a gente vê mesmo nos assuntos do mundo essa tendência de negociação das tarifas ainda, né? Um assunto que vem se estendendo bastante, mas que está evoluindo para a negociação propriamente, né? Pelo menos os encontros aí de governos estão acontecendo agora, né? Demoraram, estão acontecendo agora. Então, também eventos, né? Congressos, convenções e tudo mais que tenham essa relação aqui mais diplomática, tá? Bom, gente, é muito no fim do signo e a Lua fica fora de curso depois que passa pela fase nova. O passo seguinte da Lua é ingresso em Escorpião. Então, eu penso que por esse fato de acontecer muito no final do signo, isso pode ter uma relação conclusiva mesmo, né? Durante esse período. Então, nas temáticas diplomáticas, parece que se fecha algum assunto, né? Se resolve durante esses 15 dias, desde a fase nova até a fase cheia, né? Então, parece que se conclui. Então, vamos acompanhando, até porque a casa 11, no contexto mundial, ela representa esse campo do dinheiro que vem por meio das tarifações e tudo mais, né? E então pode ser mesmo essa temática que venha se resolver durante esse período, tá? Bom, mas a casa 11 é também a casa que envolve Congresso, Senado, e aqui na divisão por quadrantes, a gente pega tanto a Lua Nova como Marte e Mercúrio aqui ainda. Então, tem muita estratégia rolando ali, né? Ao mesmo tempo que a gente tem esse processo conclusivo também para assuntos que dependam de Congresso e tal, então parece que fecha um tema, em algum assunto se conclui e resolve, né? Não resolve, né? Mas fecha o tema, ele acaba. Só que aqui a gente ainda vê, olha, o Mercúrio ainda está em 20 graus, né? E Marte também. Então ele se afastou alguns minutos, né? Mas não se afastou tanto ainda. E essa temática de Congresso, principalmente, né? O Congresso que tem essas estratégias do toma lá da cá, né? Essa coisa do vota isso, se me der isso, se não, né? Fica nesse jogo. Então pode ser um período bem agudo com essas questões, mas eu não penso que dentro dessa jogada muito estratégica tenha muita repercussão adversa para o povo, porque o ascendente, ele vem aqui em Sagitário com a regência de Júpiter, e quando nós temos aqui o Mercúrio se afastando de Marte, ele tem esse próximo aspecto dele marcado aqui nesse momento, que é exatamente um trígono a Júpiter, né? Então, eu acredito que aqui, mesmo que a gente tenha esse fator mais estratégico dentro de Congresso com algum tema mais bombástico, alguma coisa assim mais impactante, ela não chega a ser assim adversa para o povo de uma forma geral, né? Não acredito que tenha muito. Agora, o Júpiter, regente do ascendente, ele está na 8ª casa. Está no sentido, já se preparando para virar para a direção retrógrada, mas ainda não vai ser nesses próximos 15 dias, né? Ele vai cair no 8º signo também, nos signos inteiros.
Então, eu acredito que talvez alguns assuntos, essas questões, alguns temas ligados, por exemplo, à morte, temática de assuntos coletivos, assim, que tenham repercussão sobre tema de morte, coisas assim, aposentadoria, algumas coisas assim, podem surgir na pauta, né? Mas ou retomar algum tema ligado a esses assuntos, tá? De maneira geral, mas parece equilibrado. Eu não acredito que a gente tenha um período de alto nível de tensão por esse fator, né? Bom, como eu falei para vocês, depois disso a Lua vai ficar fora de curso. Então, as fases novas, exatamente em fase cheia, não são interessantes para início de atividades, assim, de negócios importantes. Aqui, especificamente, porque a Lua está nascendo no horizonte junto com o Sol, né? Ela está junto do Sol, ela está nascendo de dia no céu. E isso faz com que a Lua não seja visível na fase nova. E aí o que a gente tem é prejuízo. Então, tem que esperar a Lua começar a ser visível no céu para aproveitar esse aumento de visibilidade da Lua no sentido eletivo. Então, eclipse do Sol, eclipse da Lua, fase cheia, fase nova, não são momentos muito bons para início de atividades mesmo, né? Porque são os conflitos dos luminares, né? Certo? Daí a Lua vai ficar um pouco fora de curso e mantém um clima desfavorável para as iniciativas. E a Lua nova vai acontecer às 9 horas e 25 minutos da manhã da terça-feira, e a Lua ingressa em Escorpião às 12h42. Então, pelo menos a gente não vai ficar tanto tempo com a Lua fora de curso. Mas aí, quando ela ingressa em Escorpião, ela vem bem fechada, bem centrada, e demora muito para ter o primeiro contato com o planeta, porque o primeiro contato da Lua em Escorpião com o planeta vai ser exatamente com Marte. Mas olha onde que Marte está, em 20 graus. Então, isso vai fazer com que a Lua chegue à conjunção com Marte na quinta-feira, gente, tá? Nós estamos falando ainda da terça, né? A Lua ingressa em Escorpião 12h42 da terça-feira e chega à conjunção com Marte na quinta-feira, no início da manhã, tá? Então, nós vamos pegar um longo período da Lua sem aspecto. Ela fica assim, fora de curso, tá, gente? Não é porque a Lua ingressou num signo que ela deixou de ficar fora de curso. Toda vez que a Lua não tiver aspecto aplicativo com nenhum planeta, ela está fora de curso, independente do grau que for, tá? Uma vez eu falei isso e alguém falou que eu tinha falado errado. Não falei, na astrologia tradicional é assim. Não é só quando a Lua está no final do signo para mudar para o outro. Toda vez que ela não tiver nenhum aspecto aplicativo, ela fica fora de curso. Que é o caso aqui. Ela ingressa em Escorpião, então, na terça, 12h42. E a gente só vai começar a perceber a influência do aumento, né, da proximidade de Lua com Marte. Na quarta-feira começa a aumentar a influência, mas o ponto exato da conjunção é na quinta. Então, isso vai fazer com que a tarde e a noite da terça-feira não sejam apropriadas para as iniciativas. O clima fica bem fechado com a Lua em Escorpião, um pouco mais complexo, então a gente talvez tenha que exercitar um pouco mais de leveza no sentido consciente, né? Porque o clima ele já fica mais fechadão, né? Às vezes algum incômodo devido à ambientação em geral, porque quando a Lua está num signo d'água, tem uma permeabilidade maior, né? As questões do entorno, né? E ela ingressa em Escorpião, conduzida totalmente por Marte, né? E aí, então, a gente vai começar uma fase aqui na quinta-feira, bem forte, com esse perfil aqui de Escorpião e Marte, muito forte, né? Bom, gente, o que acontece depois, então, como eu falei para vocês, é que no dia 22, na quarta-feira, sem aspectos perfeitos, nenhum, tá? Mas a gente vai sentindo o aumento da influência de Lua com Marte já ao longo da quarta-feira, já durante a manhã a gente já começa a perceber. Mas nós vamos ter o ingresso do Sol no signo de Escorpião antes da Lua chegar junto a Marte, né? Aqui eu estou mostrando a Lua junto a Marte, mas o Sol vai ingressar em Escorpião à meia-noite e 51 da quinta-feira, tá? Então, gente, o que nós vamos ter é uma tônica escorpiana entre terça, quarta e quinta bem intensa, né? E o Escorpião é um signo bem concentrado, é um signo fixo, é um signo da água, então vai ser um período mesmo para você se concentrar nas atividades que você estiver realizando, né? E até se você tem alguma estratégia muito bem elaborada para a realização de algum assunto, esse período ele vai no grau exato, né? Principalmente na quinta-feira agora, né?
Então, meia-noite e 51, Sol ingressa em Escorpião. E aí nós vamos ter a conjunção de Lua com Marte às 7h55 da quinta-feira, na manhã da quinta-feira. E depois, logo em seguida, a Lua chega à conjunção com Mercúrio. Então, a Lua aqui, ela vai reativar de novo essa conjunção Marte e Mercúrio. E vai fazer com que a quinta-feira, durante o período da manhã, então a gente vê em 7h55 Lua conjunção com Marte, 11h57 Lua conjunção Mercúrio. Então, amanhã da quinta-feira, ela vem bem intensa, gente. Ela tem essa intensidade em um nível muito estratégico. Então, como eu falei para vocês, se vocês tiverem aí alguma atividade muito bem elaborada para atingir o alvo, pode ser um momento importante, né? Mas tem algum fator de rispidez. O Escorpião é um signo fixo, a Lua tá ali num ponto onde ela tem a queda dela, né? Então a gente vai ter aí um clima um pouco adverso, tá? Na quinta-feira, eu penso que é intenso demais, tá? E fecha o humor, ele fica bem retido, para diálogo geral ele não é super legal, mas eu penso que para essas jogadas de xadrez aqui, né, de jogo de xadrez, aí ela é bem o momento do checkmate, né? Pode ser bem esse momento de checkmate aqui, tá, gente? Então, é um perfil super intenso. Para atividades cotidianas, acaba sendo muito interessante para tudo que dependa do reparo, do conserto, melhorar as coisas, resolver problemas, esmiuçar as coisas, abrir os detalhes mínimos para resolver as questões. Então, vai pegar toda a manhã. Quando for 11h57, então é o momento que a Lua chega ao mesmo grau de Mercúrio. Então, a manhã da quinta vem muito intensa. A gente já começa a perceber desde a quarta, mas a manhã da quinta vem com uma super intensidade. Agora, a Lua, passando por esses aspectos, principalmente durante ali às 7h50, até às 7h55, né? Que é quando ela chega à conjunção com Marte, ele leva também um pouco do clima mais tenso, né? Porque Marte, ele tem esse perfil da tensão, mesmo ele estando muito forte. Então, pode ser a elevação de algum nível de tensão num contexto de clima geral, do mundo de notícias, de alguma forma, né? Desde a quarta, chegando na quinta, então é bem intenso mesmo, né, gente? Aí tem que ter cautela, até eu penso, porque imagina assim, num diálogo, às vezes com uma intenção mais harmoniosa, esse perfil ele não é assim tão harmonioso, tão fácil para interação. Então, ele pode ter uma configuração de machucado, de injúria, assim, né? De uma coisa mais séria, né? Tal. Então, tem que ter cautela nessa questão de diálogo com as pessoas, porque ele não fica assim tão leve, né? Você pode até resolver o seu problema, mas às vezes de uma forma muito intensa. Bom, mas assim, a gente vê também essa conexão com Júpiter que alivia um pouco mais, né? E a gente vai ter esse perfil já agora na própria quinta-feira, às 14h18, que é o momento que a Lua vai chegar ao trígono com Júpiter. Bom, ele é um trígono, um Júpiter tá forte, né, gente? Tá bem legal. Ele eleva bastante o nível de prosperidade, de confiança, de maneira geral. Ele é bastante protetor, tem um perfil muito abundante e tem um perfil também altamente criativo, fértil, é bom para as iniciativas, tá? Vai ser às 14h18. Então, desde as 11h57, quando a Lua passa pela conjunção com Mercúrio, ela vai aumentando essa influência bem legal. E, bom, eu penso num perfil mesmo abundante, fértil, ele tem uma tendência pacificadora, né? Também é muito legal, né? Essa influência no sentido da paz, para assuntos ligados à justiça, leis, né? Mas no contexto geral, né? Pelo fator da abundância e prosperidade, ele fica muito bom. E depois a Lua vai chegar ainda ao trígono a Saturno. Então, gente, pensa numa quinta-feira que é meio turbulenta, depois vai aliviando. Quando a Lua chega a esse trígono com Saturno, ela vem mais calma, né, gente? A Lua tá num signo de Escorpião, ela chega num trígono com Saturno, ela dá uma espécie de acalmada no clima geral. Então, a quarta, quinta vem muito, muito intensa. Ela não são indicações assim de clima agitado, barulhento, assim, explosivo, assim, sabe? Muita agitação. É bem fechado, mas ele tem um perfil de tensão, né? E depois vai aliviando, vai criando um clima bem mais fácil. Se você tiver com alguma coisa programada para quinta,
Escolha ali, então, depois que a Lua passa ali pela conjunção com Mercúrio, porque já vai aliviando mais, tá? Fica um pouco melhor, né? E até para dia a dia, assim, clima geral também fica mais fácil. Bom, o trígono entre a Lua e Saturno é às 17h38. Depois, a Lua vai ficar fora de curso até a madrugada da sexta. Quando for 1h19, ela vai ingressar aqui no signo de Sagitário. E aí sim que já vai começar a movimentar um pouco mais do clima, porque o Sagitário é um signo do fogo, né? Um signo mutável, então ele já vai trazendo bastante movimento, né? E vai criando já para sexta-feira aquele clima meio despojado e tal. Pode ser o clima do sextou mesmo, né? Até porque o primeiro aspecto da Lua aqui no signo de Sagitário vai ser um sextil com Vênus, e esse sextil ele vai acontecer no sábado de manhã, 6h17. Então, quando for já no período da tarde da sexta, já vai começar a sentir mais forte, já mais próximo, né? Vai aumentando a influência do sextil. Aí a gente já vai sentindo esse sextou também bem legal. E também, gente, porque na própria sexta-feira, quando for 12h08, o Mercúrio vai chegar a um aspecto interessante aqui com Júpiter. Aqui, exatamente esse trígono não tem calor, né? Eles estão em um signo de frieza, mas o trígono é bem legal e ele tem um perfil aqui de aprofundamento, e como Júpiter tem uma tendência abundante, ele tá super bacana, né? Continua sendo interessante para as iniciativas, né? Ele pode ser bom também para estudar, pode ser bom para programação de viagens, pode ser bom para conversas mais profundas também, para os assuntos místicos, religiosos também, fica bem interessante, gente, tá? É um clima muito bom, bastante agradável, né? Esse trígono entre o Mercúrio e Júpiter. E depois, gente, nós vamos então entrar para o sábado, né? Porque o primeiro aspecto da Lua, como eu falei para vocês, é o sextil com Vênus, e vai acontecer exatamente às 6h17 da manhã no sábado. Então, a gente vai sentindo uma sexta-feira com clima de sextou, descontraída, alegre, experimental, despojada, boa para as iniciativas de qualquer assunto. E no clima geral também é muito agradável, né? E ela ficou assim, ó, o sextil entre Lua e Júpiter ficou entre os dois aspectos de Mercúrio. O primeiro foi o trígono com Júpiter e agora é o trígono com Saturno. Olha, gente, esse trígono entre o Mercúrio e Saturno, para Mercúrio não é exatamente bom, né? Sim, porque o Saturno está em Peixes, né? Que é um ponto de debilidade de Mercúrio. Então não acrescenta grande despojamento, mas ele pode ser bastante relaxante e eu penso que para estudos também, né? Ele é mais intelectual, ele vai puxando o tema, né? Para pequenos detalhes e tal. O que eu recomendo é você ter atenção com a questão da comunicação, é preciso ser claro, né? Com comunicação. E se você tiver que lidar com assuntos que você não tem domínio e sejam muito complexos também, tá? Agora, como é um trígono, eu não acredito que gere grandes problemas, né? Ele tem um perfil calmo, né? A gente pode perceber aqui nesse trígono entre Mercúrio e Saturno, tá? Vai ser às 18h17, tá bom? Agora, o que acontece com a Lua depois que ela passou pelo sextil com Vênus é o aumento da influência da quadratura, né? Então, o que vai acontecer? E aqui o sextil com Vênus é às 6h17 da manhã do sábado, e a Lua vai aumentando a influência da quadratura, assim como o sábado da semana anterior. A gente vai terminar com essa tendência de quadratura, né, no sábado da semana anterior, né? Que é isso que eu estou postando o vídeo aqui. É a oposição, né, entre a Lua em Virgem e o Saturno em Peixes. Agora a Lua está em Sagitário, então ela está pegando a quadratura a Saturno. É uma configuração muito complexa, ela é meio chata, ela é meio preguiçosa, devagar, 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 né? E essa quadratura, ela vai ser perfeita no domingo, dia 26, durante a manhã, ali às 6 horas da manhã redonda. Então, nós vamos pegar uma boa parte do sábado com o aumento dessa influência. Então, o sábado é meio encostado, né? Ele é meio relaxado, assim, meio difícil para a prática cotidiana, assim, em termos de clima, né? É bem chatão mesmo, até eleva um pouco o nível de insatisfação geral, assim, com o clima, né? Nos assuntos globais, tá bom? Bom, gente, então é isso. Viram que semana mais maluca é essa? Uma cara total de Mercúrio com Marte, né? Um perfil de Escorpião, muita coisa. Mas se programem, se organizem. Eu penso que um pico de tensão da semana vai ser
entre terça, quarta e quinta ali, né? Depois que a lua ingressar em Escorpião, fica um pouco fora de curso, depois vai se aproximando da conjunção com Marte, da conjunção com Mercúrio, fica um clima muito tenso, né? Desde a terça, do meio do dia da terça até o meio do dia da quinta-feira, é o período mais tenso da semana, né? Mas a gente começa bem, né? O domingo vai ficar bem legal ali na conjunção de Lua com Vênus, né? A gente tem esse bom momento também na virada de sexta para sábado também, que é quando a Lua vai estar em Sagitário em sextil com Vênus. Então dá para aproveitar muitas coisas boas aí, tá bom? E é isso. Então, uma ótima semana para vocês. Não esqueça de curtir e deixar o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até o final. E até segunda, então, até mais.